Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Fugindo um pouquinho do costume, eu ia lançar esse vídeo já no dia 31, só que as views do meu vídeo que eu postei lá no Natal foram muito baixas, então eu decidi não postar no Réveillon, eu tô gravando no dia seguinte, né? Então eu vou trazer os números aqui pra vocês, abordando o final de semana, mais uma vez, dominado pelo Wonka. Então, vamos lá! Então, pessoal, como eu falei, na primeira posição ficou o filme Wonka, né, que seria o terceiro filme ou a terceira adaptação, né, dessa história do Willy Wonka. Essa é uma prequel, né, então é um pouquinho diferente das duas anteriores, a versão com Gene Wilder e a versão com Johnny Depp. Dois clássicos, né, digamos assim. Muita gente gosta do filme com o Johnny Depp, apesar de eu preferir o filme mais antigo. Eu vejo que esse novo filme foi uma adaptação mais fiel. O filme fez 22,6 milhões de dólares, que foi um resultado muito positivo. O filme, na verdade, cresceu 25% do final de semana passado para esse. Quem acompanha o canal sabe o quão raro é a gente ver um crescimento de um fim de semana para o outro. Obviamente que o período natalino, o período do ano novo ajudaram muito, né? Criou as condições perfeitas ali para que isso acontecesse, tanto que não foi o único filme que viu um aumento do primeiro para o segundo final de semana, mas mesmo assim não é algo tão comum de acontecer e o filme continua atraindo muita gente. O boca a boca do filme parece estar sendo bastante positivo, mesmo que na primeira semana muitas pessoas tenham se sentido um pouco enganadas, né, pelo aspecto musical do filme. Eu, pelo menos, vi muita gente reclamando nas redes sociais, falando, pô, fui assistir o filme Wonka e o filme é um musical e etc, né? Mas parece que agora o público já se adaptou e muitas pessoas estão assistindo o filme. E musicais, né, depois que eles engrenam, eles tendem a ter pernas bastante longas. Tem alguns exemplos muito grandes aí recentemente, como o Rei do Show, né, lá com Hugh Jackman, que conseguiu ter pernas realmente muito longas. Eu falei bastante a respeito daquele filme aqui no Clube da Bilheteria. E vocês podem ver que no primeiro quadro os números não necessariamente estão batendo, porque aqueles números são somente do final de semana. Agora já tem mais alguns valores que entraram, então eu decidi atualizar, né, e o filme já está quase chegando a 400 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, né? Com certeza vai bater os 400, deve bater também os 450, até 500 milhões de dólares. Então o Wonka, na minha opinião, vai se consolidar como um dos maiores sucessos de 2023. Obviamente, né, grande parte do dinheiro vai vir em 2024, mas, né, o filme foi lançado em 2023. Aqui o comparativo com os dois filmes antecessores, né, com os dois filmes que vieram antes. O filme do Willy Wonka não dá nem para levar em consideração, porque o filme não trouxe dinheiro, né? O filme foi um fracasso nas bilheterias. Ele conseguiu o público depois, né, no decorrer de décadas após o lançamento, mas no momento de lançamento ele não foi bem sucedido, ao contrário do filme com o Johnny Depp, que fez 474 milhões de dólares. Se a gente atualizar pela inflação, esse filme fez aí na casa dos 600 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, e o Wonka está seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Ele não teve um orçamento tão acentuado assim, né? O orçamento do filme foi relativamente baixo para um grande blockbuster e o filme já se pagou a essa altura, né? Porque o filme já está chegando, como eu disse, a 400 milhões de dólares. E na segunda posição, caindo da primeira para a segunda, né, ficou o filme do Aquaman. O filme do Aquaman tinha liderado, mas ele não conseguiu aumentar a sua bilheteria do final de semana passado para esse. Ele teve uma queda de 34% e fez mais 18,2 milhões de dólares. 18 milhões no segundo final de semana para um grande personagem da DC, que já bateu a marca de 1 bilhão de dólares no seu filme anterior, não é uma marca muito boa, como eu disse, já no segundo final de semana. O filme está sim próximo de bater, ou até já bateu, alguns dos grandes desastres que a gente viu, né, sendo lançados nesse gênero em 2023, mas isso não quer dizer muito, né, quando grande parte dos filmes, como as Marvels, como Flash, né, como Besouro Azul, são filmes que perderam muito dinheiro para os seus estúdios. Eu já disse que esse filme do Aquaman, ele tá com um orçamento reportado de 205 milhões, mas eu tenho certeza absoluta que o orçamento desse filme foi muito mais do que isso, porque o filme passou por praticamente toda a pandemia,
o filme custou somente 5 milhões de dólares a mais do que o seu antecessor, considerando que normalmente filmes têm um aumento de orçamento, ainda mais considerando que o seu antecessor bateu a marca de 1 bilhão, com certeza a Warner ia apostar, o James Wan deve ter recebido muito mais pelo segundo filme do que pelo primeiro, o Jason Momoa deve ter recebido muito mais, aí você soma isso, todos os custos de pandemia, então eu particularmente não acredito muito, eu acho que depois de alguns meses a gente vai ver aí que esse filme custou na verdade 250, 270 milhões de dólares. E o filme chega a um total, né, como vocês podem ver aqui no comparativo entre o primeiro e o segundo filme, a um total de 269 milhões de dólares até hoje, né? Então o filme vai continuar trazendo mais dinheiro, eu imagino que ele vai bater a marca de uns 350, possivelmente até 400 milhões de dólares até o final da sua corrida, porque ele está tendo um resultado positivo em território chinês, né? Ele está tendo um resultado muito bom por lá, o que pode ajudar o filme a ter uma bilheteria um pouco maior do que parecia que ele teria no primeiro final de semana, mas mesmo assim o filme provavelmente vai ficar uns 700 milhões de dólares atrás do seu antecessor, se colocando não em pé de igualdade com o filme As Marvels, né, que é um desastre em comparação com o filme Capitã Marvel, ou até mesmo com o filme Alice no País das Maravilhas e o filme Alice Através do Espelho, né, que também teve uma queda muito grande do primeiro para o segundo filme, mas com certeza Aquaman vai entrar nessa categoria de filmes que não conseguiram fazer jus ao nome da sua sequência. Aqui eu coloquei todos os filmes de super-herói de 2023, eu continuo atualizando essa lista, obviamente, né, a gente já tá em 2024, mas eu não vou atualizar por enquanto, né, a lista de 2024, porque nem faz sentido a essa altura, né, mas a gente vê aqui, ó, Across the Spider-Verse com 690 milhões, Guardiões da Galáxia com 845, Quantumania com 476 milhões, que já foi considerado um desastre, Flash 270 milhões, As Marvels 203 milhões, Shazam 2 133, Besouro Azul 129 e agora Aquaman 2 269. Então o filme já bateu As Marvels, o filme praticamente já bateu o filme do Flash e o filme obviamente já bateu o Shazam 2 e Besouro Azul. Eu não acho que o filme tem potencial para bater Quantumania, né? Ele vai ter que ter pernas muito longas, principalmente na China, porque como eu disse lá nos Estados Unidos, o filme já teve uma queda um pouquinho acentuada, considerando que outros filmes viram um aumento de um final de semana para o outro. Aqui somente os filmes da DC, os últimos lançamentos da DC, ó, Aves de Rapina, 205, um fracasso completo, Mulher Maravilha 1984, 169, Esquadrão Suicida 168, Adão Negro 395 milhões, Shazam 2 133, Flash 270, Besouro Azul 129 e Aquaman 269 milhões. E aqui o segundo final de semana de todos os filmes de super-herói que foram lançados esse ano. A gente tem o filme do Homem-Aranha com 55 milhões, Guardiões da Galáxia com 62 milhões, Quantumania com 31, o Flash com 15, As Marvels com 10, Shazam 2 com 9, Besouro Azul com 12 e Aquaman com 18. Então, mesmo considerando esse período natalino, né, mesmo considerando que o filme teve um segundo final de semana melhor do que deveria, o filme não ficou, né, nem perto de grandes filmes como a gente pode ver por Guardiões da Galáxia e o Spider-Verse. E agora avançando rapidamente pelo resto do top 5, a gente viu o filme Pássaros na terceira posição com um aumento de 36%, então o filme teve um aumento considerável, fez mais 17 milhões de dólares e chegou a 105 milhões, ainda está bem distante dos grandes sucessos, né, desse estúdio que é a Illumination Entertainment, que pertence obviamente à Universal, né? Então o filme ainda está bem aquém, com um orçamento de 72 milhões, eu acredito que o filme vai conseguir se pagar, vai ter pernas longas, mesmo que ele consiga se pagar somente nos serviços de streaming e assim por diante, mas eu acho que vai ser um filme relativamente lucrativo, porque o orçamento foi muito baixo. Então é um tema, né, recorrente aqui no canal, que para um filme ser lucrativo, o orçamento é muito mais importante do que o resultado, porque se a gente pegar um filme como Wish, por exemplo, teve uma bilheteria baixa, mas se tivesse tido um orçamento de 70 milhões de dólares, a Disney poderia não estar tão preocupada assim com o futuro da empresa como ela deve estar
com um filme que custou 200 milhões e não chegou nem aos 200 nas bilheterias. Na quarta posição, o único estreante do final de semana, o filme A Cor Púrpura, que não é um remake do filme da década de 80 com a Whoopi Goldberg, né? O filme, na verdade, é outro filme baseado no mesmo livro e assim por diante, né? Só que o filme é um musical, né? Então é aquela famosa nova versão de um filme clássico, só que eles têm que dar um twist novo ali na história, então eles decidem transformar o filme em um musical. Foi justamente o que aconteceu com esse filme da Cor Púrpura. E o filme abriu com 11,7 milhões de dólares e chega a um total de 47 milhões de dólares. Só que o mais impressionante desse filme é o orçamento de quase 100 milhões de dólares. Né? Então a gente tem visto com frequência com grandes musicais, são filmes caros de serem produzidos. 100 milhões de dólares em um filme como esse é realmente um valor muito alto. Eu não sei qual era a expectativa da Warner de ganhar dinheiro com um filme como esse, né? Mas com certeza o filme não vai ser lucrativo, pelo menos eu imagino, a menos que ele tenha realmente um efeito gigantesco, né? Um boca a boca muito positivo. A nota do Rotten Tomatoes está muito alta, a aceitação de público está sendo alta também, então não estou dizendo que é impossível que esse filme venha a ser lucrativo. Novamente falando do orçamento, né? Eu achei o orçamento extremamente salgado para um filme que não tem um público embutido, né? Como uma grande franquia. E fechando o top 5 com o maior aumento do final de semana dentro do top 5, ficou Todos Menos Você, né, que é um filme com a Sydney Sweeney, que tá todo mundo falando a respeito lá nos Estados Unidos, como eu disse, principalmente por causa do relacionamento entre os dois protagonistas, né? Então é um assunto que não me interessa tanto assim, mas o filme subiu 45% do final de semana passado para esse, que mostra novamente que o boca a boca deve estar sendo bastante positivo, né? O filme fez mais 8,7 milhões de dólares e chega a 32 milhões de dólares nas bilheterias, considerando um orçamento de 25 milhões. O filme ainda não teve uma estreia gigantesca internacional e é um filme da Columbia Pictures, né, que obviamente pertence à Sony. A Sony não está lançando tantos filmes assim, então é interessante ver uma comédia romântica como essa. Eu não consegui assistir ainda, mas pelo que eu tô vendo é um filme bastante engraçado. Então quando chegar, com certeza eu vou assistir. E aqui só abordando mais alguns filmes, né, que ainda não saíram no top 10. A gente tem o novo filme dos Jogos Vorazes, que está com 330 milhões de dólares, né? O filme é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O filme está tendo um resultado cada vez mais satisfatório, considerando o orçamento de 100 milhões. Como eu falo sempre, se esse filme tivesse custado 200 milhões de dólares, ele seria um desastre completo. Só que ele custou 100 milhões de dólares e ele continua trazendo um dinheiro razoável semana após semana. Ele deve chegar ao fim ali na casa de uns 345, 360 milhões de dólares. Então eu imagino que esse filme vai ser satisfatório e vai dar origem a novos filmes ali pela Lionsgate. Outro filme que teve um resultado legal, que eu vou colocar o quadrinho aqui para vocês verem, né, dos lançamentos do estúdio Ghibli. O filme O Menino e a Garça chegou a 128 milhões de dólares. Não foi o suficiente para ultrapassar a Princesa Mononoke, como eu falei para vocês, que tem 50 milhões, mas ele se posiciona hoje como o sexto maior filme da história ilustre, né, de um dos melhores estúdios de animação de todos os tempos. Outro filme que teve uma mudança bem pequena foi o filme Wish, da Disney, né, como vocês podem ver no quadro aqui. Esses são os últimos lançamentos desde Toy Story 4 em 2019, excluindo os lançamentos durante a pandemia, né, que fizeram valores bem aquém, né, justamente por causa desse estilo de lançamento. Alguns nem chegaram até as salas de cinema, então eu não incluí nessa lista aqui. O filme Trolls 3 está cada vez mais próximo agora, já deve estar praticamente batendo a marca dos 200 milhões de dólares, está com 199 milhões hoje, com um orçamento de 100 milhões, então eu não diria que esse filme vai ser lucrativo, mas com certeza é um desastre menor do que um filme como Wish. E como sempre, para fechar o vídeo, eu vou falar o top 5 do mercado norte-americano pela primeira vez agora em 2024, mas falando obviamente do ano de 2023, na primeira posição, mais uma vez, o filme da Barbie, com 636 milhões, Super Mario, com 574, Across the Spider-Verse, com 381, Guardiões da Galáxia, com 358 e Oppenheimer, com 326. Com certeza, Oppenheimer é a maior surpresa dentro do top 5, né, porque o filme conseguiu um resultado realmente fenomenal.
E no top 5 do mercado mundial, a gente tem Oppenheimer ainda melhor na terceira posição, com 955 milhões. À frente dele, Barbie, com 1,441 bilhão, Super Mario, com 1,363 e atrás dele, Guardiões da Galáxia, com 845 e Velozes e Furiosos 10, com 714 milhões de dólares. Então, pessoal, eu espero que todos vocês tenham tido um excelente ano novo, né? Um excelente Natal. E eu gostaria de saber o que vocês esperam para esse ano de 2024. Tem alguma ideia de vídeo que vocês querem que eu aborde aqui no canal? Eu vou fazer alguns vídeos a respeito do ano passado ainda, que eu tentei fazer no final do ano, mas estava uma correria gigantesca. Como eu falei para vocês várias vezes aqui já, eu tive alguns problemas muito grandes aí envolvendo minha família. Eu fui passar alguns dias lá com os meus pais, acabei não gravando muito, né? Então eu gostaria de saber de vocês, se tiver alguma coisa que vocês querem que eu aborde, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.